Bom, geralmente, hidrodinâmica, também conhecida como dinâmica dos fluidos, geralmente esse assunto não é visto no ensino médio, tá? Geralmente não é visto no ensino médio. Mas eu tenho observado que existem aí algumas questões que envolvem hidrodinâmica que caem no Enem. Então, de alguma forma, seria bom a gente ver pelo menos essa parte aí da vazão, da lei da continuidade e as aplicações do teorema de Bernoulli. Tá bom? Vocês estão me ouvindo aí bem? Ok, gente? Então vamos lá. Então, a gente já fez, digamos assim, uma certa introdução na aula passada, que foi a aula de hidrostática, né? Falamos sobre fluido, etc. Agora, na dinâmica dos fluidos, aonde esses fluidos vão ser postos em movimento, né? E aí vai entrar um pouco aí na área do Carlos, né? Acredito eu, né? O pessoal lá da engenharia civil tem disciplinas nessa área, hidráulica, por exemplo, né? Que trata sobre alguns assuntos referentes à dinâmica dos fluidos. Qual é a ideia física? É você escolher um modelo que possa simplificar o entendimento desse fenômeno. Então, é sempre assim, a física ela vai, tá, procurar encontrar um modelo, geralmente vinculado à matemática, para tentar simplificar, né, o estudo de um fenômeno. Tá bom? Então, essa é a ideia. Em termos de modelo físico, o que a gente encontra de modelo físico é o chamado fluido ideal. É o chamado fluido ideal. O que é o fluido ideal? O próprio nome já está dizendo, ele não é real, né? Mas é um modelo que, dado algumas circunstâncias, algumas condições, ele pode ser entendido, ele pode se aproximar da realidade. Tá? Então, o que é um fluido ideal? Existem vários, o mais geral deles, né? Para mim, o fluido ideal ele tem que ser contínuo, homogêneo, incompressível e não viscoso. Então, olha só, já entra uma situação que a gente vai debater lá no final da aula, que é a ideia da viscosidade, tá bom? Que é a lei de Poiseuille, tá? A gente vai discutir isso lá no finalzinho, tá? Mas, a priori, né, aquilo que eu falei para vocês, a gente escolhe um modelo o mais simples o possível, né? O Bassalo sempre contava uma história que tinha um determinado fazendeiro tinha um problema lá, que as vacas estavam morrendo. Né? Isso era uma história do Bassalo, tá? Aí ele disse o seguinte, olha, chegou uma pessoa para tentar resolver. Olha, vamos considerar que uma vaca seja uma esfera. Olha, tem nada a ver, né? Praticamente, né? Uma vaca com uma esfera. Mas ele já começou a ter uma ideia, a partir de uma ideia. Aí ele vai pegando essa esfera, aperta dali, aperta da acolá, até que ela vai se aproximar de uma esfera, né? É mais ou menos isso, tá bom? Então, vamos trabalhar inicialmente com fluido, uma vaca ideal. Muito bem, olha, gostei. A vaca ideal é uma esfera. Gostei dessa. Vou trabalhar nas minhas outras aulas que eu der de hidrodinâmica, né? Muito bem, tomar um cafezinho, está muito quente aqui. Bom, o que significa um fluido?
o fato dele ser contínuo, quando não existe espaços vazios entre as moléculas ou partículas. Por exemplo, então, todo espaço é ocupado pelas partículas, ou seja, não tem bolha de ar. Quando dentro do fluido tem bolha de ar, isso já é um complicador. Por quê? Porque as bolhas de ar, elas vão ter comportamentos distintos das partículas do fluido. Digamos, que o fluido seja água, por exemplo. Então, para que a água seja considerada ideal, ela não tem que ter bolha de ar, por exemplo, entre as partículas da água. Tem que ser homogêneo. Olha só a ideia da homogeneidade. A homogeneidade, ela é uma ideia meio que estática do processo, tá? Então, aqui nós temos a homogeneidade, a densidade do fluido é constante em todos os elementos de volume, tá? Vamos tirar esse elementos de volume. Esse S está a mais, eu vou tirar depois para mandar para vocês, tá? Vou até anotar aqui. Tirar, aqui o S do volume. Ok? Então, é uma ideia meio estática. Qual a ideia dinâmica correspondente a essa? É que o fluido tem que ser incompressível. O que significa isso? Porque para ele poder escoar, é necessário o quê? Uma diferença de pressão nos pontos desse fluido. Então, pressão, vocês sabem que pressão é força por unidade de área. Então, entende-se que o fluido ideal é aquele em que a pressão vai estar atuando e as partículas não vão alterar o seu volume. Então, consequentemente, a densidade, Que a massa se mantém. O que é a densidade? É a massa por unidade de volume. Então, se as forças atuando alterar o volume, o que vai acontecer? Vai acontecer que a densidade vai alterar também. Então, para nós, o fluido ideal ele tem que ser incompressível. Finalmente, ele tem que ser não viscoso. Quando não existe atrito entre as partículas do fluido ou entre elas e a parede do recipiente por onde o fluido escoa. Nós já vimos em Física 1, a ideia do plano inclinado, O plano inclinado é porque dá para comparar, visto que as forças de viscosidade, que são as chamadas tensões de cisalhamento, elas estão relacionadas, elas têm um comportamento muito parecido com o atrito, tá? Então, veja bem, nós temos aqui um plano inclinado, E se ele está na horizontal. Se eu coloco um corpo sobre esse plano inclinado, ele não vai se deslocar. Por quê? Porque não existe diferença de potencial gravitacional, Só lembrando que o potencial gravitacional é GH. Não existe diferença de potencial. Quando eu levanto, nem que seja um pouco esse plano, como não tem atrito, aí o que vai acontecer? O corpo vai entrar em movimento. Mas se tiver atrito, ele vai entrar em movimento? Não. Por quê? Porque tem que alcançar aquele ângulo crítico, estão lembrados? Que a gente viu lá em Física 1, ele poder começar a se deslocar. Então, eis aí a diferença para a gente entender como é que a viscosidade atua. Tá certo? Então, num fluido não viscoso, qualquer diferençazinha de pressão, o fluido está se deslocando. Tá? Mas num fluido viscoso, eu tenho que ter uma diferença de pressão
relativamente alta para que o fluido possa entrar em movimento, ou seja, para que ele possa escoar. Então, a ideia da viscosidade. Eu lembro também, inclusive, né, que vocês lá em tecnologia de ensino de física tinham trabalho lá para medir o coeficiente, lá com o João Paulo, né, o coeficiente de viscosidade. Alguns de vocês estavam fazendo isso lá, no caso, com o óleo, tá bom? Eu vou voltar a falar da viscosidade daqui a pouco, tá bom? A gente vai falar da viscosidade lá na lei de Poiseuille, tá bom? Muito bem. Aí eu vou dar um conceito, aí eu pensei de ontem para hoje, ou de hoje para hoje, porque eu postei o material hoje de madrugada, né? Então eu pensei, eu dormi um pouco, né? Me acordei às 6 horas. E quando eu acordei com essa ideia de montar, né? Montar uma figura que a gente pudesse entender isso, né? E a gente vai daqui a pouco abordar um modelo, agora um modelo matemático, né? Que é o modelo de Euler, para estudar o escoamento de fluidos, tá bom? Mas, a priori, o que é o escoamento em regime estacionário ou permanente? É aquele no qual as partículas do fluido possuem sempre a mesma velocidade ao passar por certo ponto do fluido. Então, já começo a introduzir a ideia do Euler, porque o Euler ele não vai fazer que nem o Lagrange. O Lagrange estuda a partícula se deslocando ao longo do fluido. O Euler não, né? Escreve-se Euler. O Euler, ele vai pegar pontos, né, da trajetória da partícula e estabelecer propriedades para esses pontos, tá? Isso torna mais fácil o estudo, menos complexo, diria eu, o estudo da dinâmica dos fluidos, tá bom? Então, o que seria um escoamento em regime estacionário ou permanente? Vamos imaginar que nós temos aqui 2 ou 3 pontos e que a partícula vai passar nesses 3 pontos. Então, quando ela passar no primeiro ponto, ela vai ter uma velocidade. Daqui a pouco eu vou mostrar o desenho para vocês. VA. Depois, quando ela passar pelo ponto B, ela vai ter uma velocidade VB. Quando ela passar pelo ponto C, vai ter uma velocidade VC. Tá? De tal forma que o valor da velocidade da partícula em cada ponto ali, né, nesse ponto específico, não altere. Então, se naquele ponto, quando a primeira partícula passou por ele, ela tinha uma velocidade, digamos, né, de 10 metros por segundo, quando vier outra partícula, ela vai ter a mesma velocidade quando passar por aquele ponto, 10 metros por segundo. Outra partícula passando por lá, novamente 10 metros por segundo, ou seja, tá? Nós podemos dizer, nesse caso, que o escoamento, né, que já se aproxima de um escoamento quase perfeito, né, está em regime estacionário ou permanente, tá bom? Eu vou explicar isso com mais detalhe a partir da figura que eu pensei aí, tá bom? Então vamos lá. Escoamento em regime estacionário e uniforme, preste bem atenção agora, né? Estacionário e uniforme é aquele no qual as partículas do fluido possuem sempre a mesma velocidade em qualquer ponto do fluido. Então, preste bem atenção. É algo muito mais específico, né? É que ela vai manter, tá, o mesmo valor, as partículas vão ter o mesmo valor, né, de velocidade ao passar por qualquer ponto do fluido. Então, nós temos aí um escoamento estacionário e uniforme.
porque existe uma certa complexidade na hora de entender isso. Foi por isso que eu pensei aí na figura. Bom, mas vamos para a realidade, né? Escoamento turbulento é aquele no qual as partículas do fluido possuem velocidade, olha só, variando aleatoriamente com o tempo num ponto do fluido. Vai variar aleatoriamente, olha. Quando a primeira partícula passar, digamos, 10 metros por segundo. Mas quando a outra passar, vai ser 15. Quando a terceira passar, vai ser 5. Ou seja, vai ficar variando aleatoriamente. Não existe uma lei que vai ordenar essa variação. Então, é dito aí que o escoamento é turbulento. Se aproxima mais da realidade, né? Eu não sei se vocês conhecem o professor Cléo Quaresma, que é da física. Tá? Ele divide sala com o professor Hardney. Eles trabalham com física do clima, né? De maneira geral. Eu não gosto muito que a gente chame assim, mas, de maneira geral, física do clima. Então, como tem no trabalho dele escoamento de gases, esses escoamentos, eles são, na maioria das vezes, turbulentos. Então, para poder estudar esse tipo de escoamento, gente, é necessário aí vários processos estatísticos. Tá certo? Vários processos estatísticos. Então, né, quem quiser entrar, e tanto é que eles trabalham com métodos computacionais. Ou seja, não dá para fazer na caneta, né? Tem que fazer usando o computador. Tá? Então, para vocês terem uma ideia do que é, né? Existem muitos trabalhos atuais mesmo que envolvem escoamento turbulento, né? O pessoal faz parte da... Isso, é exatamente esse o caminho, né? Só que o caos existe por trás daquilo que a gente acredita que está desorganizado, né? O que é o caos? É a organização em sistemas desorganizados. Entendeu? Mas a turbulência, eu acho que ela vai para além do caos, Carlos. Tá? Vai para além do caos. Então, é muito complexo realmente estudar, né, escoamento turbulento. Só para vocês terem essa ideia. Eu estou citando porque eu estou colocando atividades que as pessoas vêm desenvolvendo em pesquisa que envolve esse tipo de situação. Tá bom? Muito bem. Agora vamos para o método ou modelo de Euler. Né? Ele vai usar aquilo que eu falei para vocês. Em vez dele estudar a partícula se deslocando dentro do fluido, né? Ele vai estabelecer, né, pontos dentro desse fluido e analisar o que acontece com a velocidade, com a densidade, né, das partículas quando passam por esses pontos. Tá? Uma sequência de pontos é que o Euler vai chamar de linha de corrente. De onde é que vem essa ideia? Vocês já estudaram, com certeza, lá campo elétrico, sabem que existem as linhas de força de um campo elétrico. Já viram falar nisso, né? Linhas de força de um campo elétrico. A ideia é exatamente isso. É bem parecido com o que a gente vai falar agora, que é um campo de velocidade, né? Pelo fato de que tanto o vetor campo elétrico tanto o campo elétrico quanto a velocidade, eles são grandezas vetoriais. Logo, eu estou falando de um campo vetorial. Tá bom? Muito bem, vamos tentar entender essa figura aí, né? Deixa eu colocar aqui um laser, um apontador laser, para a gente ver. Eu tentei, olha, essa linha tracejada que nós temos aqui é o que o Euler chama de linha de corrente. Elas são usadas para representar o que nós chamamos de campo de velocidade. Tá? E essas linhas possuem algumas propriedades.
Por exemplo, em cada ponto, aqui nós temos 3 pontos, né? A, B e C, nós temos aí a velocidade com que o fluido ou com que a partícula vai passar nesse ponto. Então, quando a partícula passar aqui, ó, ela está vindo, se deslocando, certo? Ela vem bem aqui, acompanha aí a ideia com o laser. Ela vem se deslocando, tá? Ao longo dessa linha. Quando passar aqui no ponto A, qual é a velocidade dela? VA, tá? Aonde o ponto A é localizado pelo vetor RA. Vai embora, a partícula não para. Eu parei por uma questão didática, né? Quando chegar aqui no ponto B, localizado pelo vetor RB, a velocidade dessa partícula vai ser VB. Ó. Ficou até legal, porque como o laser é uma bolinha, né? Ele funciona como uma partícula. Eu não havia pensado nisso. Aí vai embora, seguindo essa trajetória. Quando passar pelo ponto C, a velocidade dessa partícula é VC. Tá? Onde o ponto C é localizado pelo vetor posição RC. Então tá aí, ó. E existe também a possibilidade da velocidade variar não só com a posição, como também com o tempo. Preste bem atenção, que agora vem a construção matemática daqueles conceitos que a gente acabou de ver agora. Certo? Muito bem. Então, vou fazer agora a partícula de novo, ó. Se deslocando ao longo do fluido, passou pelo ponto A, com velocidade VA, passou pelo ponto B, onde a velocidade dela é VB, passou pelo ponto C, onde a velocidade é VC. Notem que a velocidade é sempre tangente à linha de corrente em cada ponto, tá? Foi essa a ideia que eu tentei colocar para vocês aí. Sempre tangente, tá? Sempre tangenciando aí a curva no ponto considerado. Okay? Então, essa é a ideia que o Euler teve para poder estudar o escoamento de fluidos, tá bom? Muito bem. Agora, olha só, vamos ver a matemática agora do escoamento em regime estacionário ou permanente. A velocidade da partícula em cada ponto não varia com o tempo. É daí que vem a ideia do estacionário. Não é que a partícula fique parada, tá certo? Mas o valor da velocidade dela, quando ela passar por aquele ponto lá, vai ser igual a da outra que vier, e a da outra, e assim sucessivamente. Ou seja, não depende do tempo. Portanto, ó, só fizemos tirar a variável t. Entendeu? Então, a representação matemática do escoamento em regime estacionário é essa aí. Bom, agora bora ver o regime estacionário e uniforme. A velocidade da partícula é a mesma para todos os pontos da linha. Ou seja, nesse caso específico, né? VA é igual a VB, que é igual a VC. Veja, gente, eu estou igualando vetores, presta bem atenção. Então, de antemão, nós temos aqui essa primeira observação. Neste tipo de escoamento, no caso, regime estacionário e uniforme, as linhas de corrente, elas são paralelas entre si. Tá? Elas são paralelas entre si. Ok? Então, para a gente ter a ideia aí de como é que fica essa representação no campo de velocidade. Tá bom?
Muito bem. Uma outra observação é que, de maneira geral, as linhas de corrente nunca se cruzam. Então, nesse modelo do Euler, tá certo? Você não vai ver as linhas se cruzando. Porque se elas se cruzarem, né, vai dar a ideia de que naquele ponto eu vou ter duas velocidades. Eu só posso ter uma velocidade de partícula para cada ponto. Tá? Eu só posso ter. Uma outra coisa, observação, toma cuidado com isso, né? O ponto não vai ter velocidade, tá, gente? O ponto é só uma referência. Quem vai ter velocidade é a partícula quando passar por ele, ok? Muito bem. E uma outra observação aqui que eu gostaria de deixar é que eu estou trabalhando com um fluido ideal, tá? Onde a densidade não varia, nem no volume, né? Nem com a posição e nem com a pressão. Então, a densidade, ela não varia nem com o volume e nem com a pressão, tá bom? Então, quando eu tenho agora um conjunto de linhas de corrente, né? Eu passo a ter um tubo de corrente. Então, geralmente, o que a gente vai fazer? A gente vai adaptar esse tubo de corrente a um conduto, ou seja, a um tubo de verdade, por onde passa o fluido, tá bom? A gente vai fazer uma adaptação a partir dessa ideia do Euler, que um tubo de corrente é um conjunto de linhas de corrente. Observem aí que elas não estão se cruzando, né? E eu aproveito aqui já para mostrar que aqui o tubo de corrente ele tem uma área maior. E essa partícula aqui, quando passar por esse ponto, vai ter uma velocidade V1. Aí esse tubo ele vai sofrer um estrangulamento e depois ele vai abrir novamente, mas não tanto quanto no primeiro. Eu vou ter uma área de seção transversal A2, que corresponde à velocidade V2. Tá? Então, vejam, a gente está construindo a ideia do método de Euler para poder aplicar isso nas leis da hidrodinâmica, tá bom? Leis ou teoremas, que seja. Então tá, vamos dar continuidade agora. Uma equação muito importante que nós temos na hidrodinâmica é a vazão de volume ou fluxo de volume. A gente tem que falar, tá, gente, que é de volume. Por quê? Porque existe fluxo de massa também, né? Vazão de massa. É outra coisa. Eu estou falando de vazão de volume. A partir da ideia de vazão de volume, a gente vai poder falar tanto da lei de continuidade quanto do teorema de Bernoulli. Tá? São os dois pontos principais, né? São as duas questões principais que nós temos nessa hidrodinâmica mais simples, ou seja, quando eu estou trabalhando com um fluido ideal, que foi aquele que a gente definiu lá no início, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. A vazão ou fluxo de volume é o volume que flui, que escoa, tá certo? Na unidade do tempo. É igual ao conceito de velocidade, estão lembrados? Espaço percorrido na unidade do tempo. O que é isso? Velocidade. E lá na velocidade nós temos tanto o valor médio quanto o valor instantâneo. O valor médio, que é essa letra aí, é o φ maiúsculo, tá? Com a barra em cima, indica que eu estou trabalhando com o valor médio.
Então, vai ser o ΔV, tá? Que é o volume que flui num certo intervalo de tempo, ΔT. Ok? Quando a gente passar o limite, fazendo o ΔT tender para zero, eu vou obter, igual como a gente acontece lá com a velocidade, a gente vai obter quem? O valor instantâneo. Claro que vai dar limite, né? De ΔV sobre ΔT, com ΔT tendendo para zero. A gente sabe que isso é a definição da derivada. Ou seja, o fluxo instantâneo é dV dt. Só que esse dV, ele é AdX, né? É a área vezes o acréscimo no comprimento, AdX. E dx dt nada mais é do que a velocidade instantânea. Por isso, a gente pode, né, escrever o fluxo instantâneo também por essa equação A vezes V. O que é o A? A área da seção transversal, e V é a velocidade do fluido ao passar por aquela área. Tá? Como não tem viscosidade, o que vai acontecer? A velocidade para todos os pontos daquela área dV, o dV é a diferencial do volume. Não é a diferencial da velocidade, tá? Eu estou usando o V grande para representar o volume e o V pequeno para representar a velocidade, tá, gente? Para não confundir aí. Então, dV dt, né? A gente sabe, isso daí é um operador, não é um dV dividido por dt, tá bom? É errado falar, é um operador. É a derivada do volume em relação ao tempo. É uma taxa, né, de variação do volume aí, é a taxa com que o volume está se deslocando, ok? Então, como eu falei, o dV, que é um elemento de volume, ele pode ser escrito como A dx. O A sendo a área de seção transversal, ok? Nesse caso, dx dt, que é o que sobra, nada mais é do que a velocidade. Então, fica AV, tá? Onde A é a área de seção transversal e V é a velocidade do fluido na seção. Como eu falei para vocês, como eu estou considerando um fluido ideal, a gente vai ver daqui a pouco que a ideia muda quando ele se aproxima da realidade, né? Que entra a viscosidade no meio, ok? Então vai mudar essa história aí, tá? Mas, no caso do fluido ideal, todos os pontos dessa seção vão ter a mesma velocidade, tá bom? Todos os pontos da seção. E nas outras seções? Dentro da seção, eles vão ter a mesma velocidade, mas de uma para outra pode estar mudando. Tá bom? É daí que vem a lei da continuidade. No sistema internacional, o fluxo é dado em metro cúbico por segundo. Uma unidade usual é o litros por hora ou litros por minuto, né? O pessoal usa muito essa unidade na engenharia, né? Ok? Na parte lá de hidráulica. Então, o que é a lei da continuidade? Para um fluido ideal, olha só, para um fluido ideal, escoando em regime permanente ou estacionário, nós teremos o quê? Uma vazão constante, tá? Nesse caso, esse produto AV será constante. Vão logo se acostumando com isso, tá? Se o produto AV é constante,
eu posso pegar aquela figura que eu tinha ainda agora do tubo, né? Cada corte eu vou ter uma seção transversal diferente ali, não é isso? Mas de tal forma, dentro dessas condições, fluido ideal, escoando em regime permanente ou estacionário, sempre o produto, a área da seção vezes a velocidade vai ser constante. Então, como naquela figura do tubo, inclusive está tudo lá na apostila, tá? Eu já corrigi isso. Está tudo lá, em vez de tubo. Então, se eu comparar as seções de área A1 com a seção de área A2, então na A1 vai ficar A1V1 e na A2, A2V2. Então, vamos se acostumando com isso, tá? Então, A1V1 é igual a A2V2, se tivesse uma terceira, A3V3 e assim sucessivamente, tá bom? Ok? Então, isso é a lei da continuidade. Notem que ela é algo muito específica, né? Porque o fluido tem que ser ideal e está escoando em regime estacionário, tá? Então, ela é muito específica, essa ideia, mas dá certo. E aqui eu chamo a atenção, né? Você sabe o que é um chuveiro, né? Aquilo que você compra lá para tomar um banho, certo? Coloca, liga lá. Notem que dificilmente você vai ter um chuveiro, né, com um diâmetro relativamente grande. Geralmente o chuveiro ele tem um diâmetro pequeno. Por quê? Porque a ideia, quando a água chegar no chuveiro, o que vai acontecer? Ela vai diminuir de seção transversal e, consequentemente, vai aumentar a velocidade de escoamento. É por isso que a água sai com uma certa velocidade ali no chuveiro, tá? Então, isso é muito utilizado aí na construção civil, ok? Essa ideia. Então, como é que as pessoas fazem? Fazem uma rede com um tubo de seção transversal maior e quando eu for ramificando essa rede, né, uma rede hidráulica, no caso, quando eu for ramificando para chegar numa torneira, para chegar no chuveiro, eu vou diminuindo o diâmetro dos condutos, ok? Para que eu tenha uma velocidade de fluido relativamente maior. Então, é isso que diz a lei de continuidade. Quanto menor a área de seção transversal, maior a velocidade com que ele flui. Tá bom? Nós estamos falando aí de dinâmica, tá bom? Essa é a lei da continuidade. Muito bem. Vamos agora para uma outra equação, um outro teorema importante dentro da hidrodinâmica. É? E quando eu falo hidrodinâmica, não esqueçam que fluido pode ser tanto um líquido quanto um gás. Né? Eu tenho a seguinte experiência aqui para fazer com vocês. Olha, vocês estão vendo essa folha de papel aqui. Estão vendo? Se eu soprar por sobre a folha, o que vai acontecer com a folha? Primeiro, ela vai subir. Segundo, ela vai permanecer parada. Terceiro, ela vai baixar. Tá certo? Então, se eu soprar por cima dela, ela sobe, fica parada ou desce ainda mais? O que é que vocês acham aí? Pode responder. Repetindo, tenho aqui a folha, que eu vou soprar por cima dela. Ela vai subir, vai ficar parada ou vai descer mais? Vamos lá. Pode falar aí no chat. Segundo o Fernando Neto, sobe.
Christopher também vai com Fernando. André, Luiz também. Ah, assim não vale, André. Ele testou lá, já viu que só. Então tá. Já que o André já testou, é isso que é ciência, tá? Qual seria a explicação pelo fato dela subir? Ou seja, o André fez isso aqui, ó. Olha como está subindo, ó. Sobe. Qual seria a explicação, então, aí? O que é que faz a folha subir? Da mesma forma, não sei se vocês já andaram em ônibus, né? Aviônica. Deve ser uma propriedade já, né, do avião. Vocês já andaram, vou já chegar contigo aí, Carlos, só um pouquinho. Vocês já andaram em ônibus com cortina? Quando você abre a janela, o que é que acontece com a cortina? Ela vem para dentro do ônibus, ela vai para fora do ônibus ou permanece no lugar? Hein? Ela vai para o lado de fora, né? Ela vai para o lado de fora. É uma tendência que tem. Tá? Qual a diferença entre o lado interno e o lado externo? Isso, Marielle. Qual a diferença entre o lado interno e externo? É que no interno, a velocidade do fluido, do vento ali dentro, é muito baixa. Do lado de fora, a velocidade é muito alta. Tá certo? O que é que faz a velocidade do fluido? Ela faz a pressão diminuir. Tá certo? E essa explicação é feita a partir do teorema de Bernoulli. Por que que o Carlos, né, com toda a sabedoria dele, falou de aviônica? Porque este processo que a gente acabou de experimentar agora aqui, que é o mesmo da folhinha, que é o mesmo da cortina, é o mesmo que faz o avião levantar voo, tá? Pelo fato de que a asa do avião, ela tem um perfil que o ar vai ter uma velocidade maior por cima do que por baixo. Então, como ele vai viajar a uma velocidade maior por cima, ela vai diminuir a pressão em cima e a pressão de baixo é maior. Então, ela faz o avião levantar voo. Ok? Então, essa aqui é a ideia. Obviamente que tem que estar a uma velocidade relativamente alta, né? O avião para poder levantar voo. Ok? Por isso que o Carlos, acredito eu, chamou de aviônica. Essa ideia, essa propriedade aí. Tá legal? E vem tudo daqui do teorema de Bernoulli. Por sinal, Daniel Bernoulli, né? É bom que se saiba disso aí. Muito bem. Então, segundo Bernoulli, presta bem atenção aí, olha, só vale para isso. No escoamento, num fluido ideal, em escoamento estacionário ou permanente, a soma da densidade de energia cinética, que eu chamo de pressão dinâmica, tá? Com a densidade de energia potencial generalizada, ou seja, são pressões estáticas, podemos assim dizer, é uniforme ao longo de uma linha de corrente. Ou seja, P, pressão, mais meio de ρ v quadrado, eu deduzo essa equação lá no material de vocês, mais
ρGY, né, é constante, ou seja, se eu pegar aqui nesse, olha, aqui nesse ponto, quando o fluido estiver aqui, ó, eu somar essas pressões, vai ficar como? P1 mais meio de ρV1 ao quadrado mais ρGY1. Quando ele estiver bem aqui, ó, em cima, vai ficar P2 mais meio de ρV quadrado, ρV2 ao quadrado mais ρGY2. Tá? Então, nós temos aí, né, a equação de Bernoulli, que é o resultado da ideia do Bernoulli com respeito a essa soma. Isso daqui é uma soma de pressões. O P mais o ρGY, que a gente viu na aula passada, que é uma pressão hidrostática, uma pressão estática, né? Somado com o P, a gente chama de P externo, dá isso que ele chama de densidade de energia potencial generalizada. Já o termo que tem a velocidade, ele chama de densidade de energia cinética, também conhecida como pressão dinâmica. Tá bom? Então, só para você ter uma ideia, para não confundir uma coisa com a outra. Quando o conduto é estrangulado, tá? Vai haver um aumento de pressão dinâmica. Você não pode confundir com a pressão estática, tá bom? Vai ter um aumento de pressão dinâmica, ok? Que tem a ver com a aerodinâmica, etc. Tá legal? Então, olha só aqui. Como é que ficou aqui? P1 mais meio de ρV1 quadrado mais ρ é densidade, tá? Do fluido. GY1 igual a P2 mais meio de ρV2 ao quadrado mais ρGY2. Nesses exemplos que nós acabamos de ver agora, daqui do papel, da cortina e da asa do avião, eu posso considerar o mesmo nível. Então, esse termo aqui que tem Y vai ser igual ao do outro lado. Vão estar simétricos, vai poder cancelar. E aí sobrou quem? Só a pressão e velocidade. Então, ficou P1 mais meio de ρV1 quadrado igual a quem? P2 mais meio de ρV2 ao quadrado. Isso está lá no material de vocês. Portanto, aí está explicado aonde a velocidade do fluido é maior, a pressão que ele sofre é menor. E vice-versa. Tá? E vice-versa. Então, essa é a ideia do teorema de Bernoulli. E essa equação aqui apresentada, nós chamamos de equação de Bernoulli. Ok? Vamos para algumas aplicações. Olha, o pessoal em hidráulica usa o tubo de Venturi para medir o quê? Medir a vazão de volume. Tá? Então, eles abrem o conduto e colocam lá, faz uma adaptação desse sistema chamado de tubo de Venturi. Ok? Então, o fluido entra pela área A1, é estrangulado, né? O fluido que tem densidade ρA é estrangulado em A2, não é isso? E depois passa para o outro lado. Então, qual é a ideia aqui? Inclusive, eu vou mudar isso lá na apostila, tá? Qual é a ideia? Encontrar V1. Porque V1, como eu tenho a área A1, V1 vezes A1 dá a vazão. Então, é para isso que é utilizado o sistema de tubo de Venturi nas instalações hidráulicas, nos sistemas hidráulicos, para medir
a vazão do fluido. E como é que faz isso? Eu vou acoplar a esse sistema um tubo em U. Né? Então, eu percebo que aqui, olha, do correspondente à área A1, a pressão do fluido é maior. Por quê? Porque a velocidade é menor. E aqui na área A2, a pressão que ele exerce é menor, porque a velocidade é maior. É essa a ideia. Então, a diferença de pressão aqui vai ser dado, né, por essa altura, por esse desnível, né? Não esqueçam aqui que nós temos aqui um fluido de densidade ρB. E aí, ó, nós teremos que o V1 é raiz quadrada, aplicando, né, a equação de Bernoulli, raiz quadrada de V2 ao quadrado, menos 2 ρB sobre ρA, GH. Tá certo? Então, nós temos aí essa possibilidade de medir a velocidade e, consequentemente, a vazão. Tá? Muito bem. A outra aplicação é o que a gente chama de teorema de Torricelli. Para que serve o teorema de Torricelli? Para determinar com que velocidade, aqui, ó, com que velocidade esse fluido está jorrando aqui no orifício onde nós temos o ponto B. Ok? Essa aqui é a ideia. Para isso, eu tenho que considerar que a área de seção transversal do tanque é muito maior que a área de seção transversal do orifício. Portanto, eu posso considerar que o nível do fluido dentro do tanque, ele baixa bem devagar, né, devido à grande área de seção transversal. Ao passo que, aqui no ponto B, como o orifício tem uma área menor, eu vou ter uma velocidade relativamente maior. Tá? Pois muito bem, aí eu vou aplicar essa ideia, né? Não esqueçam, o fluido é ideal, está escoando em regime estacionário. A equação de Bernoulli. Então, a velocidade aqui do fluido no ponto A é nula. Ok? Ah, as pressões aqui, ó. A pressão aqui, a pressão sobre o fluido no ponto A é atmosférica. E a pressão aqui do fluido no ponto B também é atmosférica. Tá? Então, elas vão ficar simétricas, vão cancelar. De tal forma que nós temos aí que a velocidade de escoamento pelo orifício em B é raiz quadrada de 2GH. Daí eu posso explicar aquela ideia que o pessoal faz, né? Desculpa. Aquela ideia que o pessoal faz com a garrafa PET. Vocês já viram essa ideia? Enche a garrafa PET de água, né? E faz uns furinhos na lateral da garrafa PET. Certo? Enche totalmente a garrafa PET. Para que a água não vaze, na hora que eu estiver enchendo, o que eu vou fazer? Eu vou fechar com uma fitazinha, né? Uma fita isolante, uma fita durex, lá os orifícios. Lembre-se, esses orifícios estão a diferentes profundidades. De acordo com essa equação aqui, quanto maior a profundidade do orifício, maior é a velocidade com que o fluido vai escoar. Estão entendendo? Bom, enche totalmente de água e fecha com a tampinha lá da garrafa PET. Aí eu vou tirar as fitas, uma por uma.
quando eu começar a tirar as fitas, o que é que vai acontecer com a água quando eu tirar as fitas dos orifícios? Fale para mim aí. Tá? O que é que vai acontecer com a água, né, que está dentro da garrafa PET quando, preste bem atenção, eu enchi totalmente e fechei, atarrachei aqui a tampinha. Vocês podem fazer daqui a pouco essa experiência, né? Quem não tem uma PET em casa, né? PET que eu falo é a garrafa PET, não é um animal, tá? Não é um gato, um cachorro, um rato, qualquer coisa parecida, tá bom? É uma garrafa PET. Você pode fazer. Aí o Lucas está no outeiro, ele deve ter um estoque de garrafa PET aí na casa dele, né, Lucas? Pode fazer essa experiência agora, tá? Você fechou a tampa e tirou as fitazinhas que estavam impedindo da água escorrer na hora que eu estava enchendo a PET. O que que vai acontecer com a água que está dentro da garrafa PET? Na hora que eu tirar, não vaza. Aí vem que o André já fez agora essa experiência aí. Eu falei que era o Lucas que tinha garrafa PET, né? O André já fez a experiência, né? Essa é uma questão, inclusive, de Enem, né? Vocês sabem disso. Né? O que vai acontecer? O André falou que não vaza. Por que, André, que não vaza? Fala para mim. Por quê? Eu quero saber por quê que só vai vazar quando eu abrir a tampinha. Exatamente. Por que que não vaza? Porque a pressão atmosférica atuando lá nos buraquinhos, lá não vai deixar a água escoar. É aquele caso lá do leite condensado, né? Estão lembrados disso? Agora não, agora é embalagem longa-vida, né? O leite condensado. Mas antigamente o leite moça, né? Conhecido, né? O leite condensado, marca moça, você tinha que fazer 2 buraquinhos, no mínimo. Por quê? Um para sair o leite condensado e o outro para entrar quem? O ar para fazer a pressão de dentro para fora. Né? Aí a diferença de pressão vai a zero, de acordo com o que o André falou, né? A diferença de pressão vai a zero e o fluido escoa. Tá certo? Tá explicado? Bom, tira a tampinha. Qual é o jato que vai ter um alcance maior? Isso, óleo também lá, olha. O óleo de soja, óleo para cozinhar, né? O Carlos falou aí. Sim, tirou a tampinha. Qual é o jato que vai ter um alcance maior? O que estiver mais embaixo. E o alcance menor, o que estiver em cima. Por quê? Porque vocês estão vendo aí que o alcance vai ser maior quanto maior for a velocidade com que o fluido vai escoar, vai sair do orifício, né? Então, nós estamos vendo aqui através dessa equação que quanto maior a profundidade, maior a velocidade, consequentemente, maior o alcance, né? Porque isso vira uma espécie de lançamento horizontal. A gente viu o lançamento horizontal lá em Física 1, tá? Então, quanto maior a velocidade, maior o alcance, não é isso? Então, aí forma aquela configuração lá, né? De que o mais baixo tem um alcance maior, o mais alto tem um alcance menor, e os intermediários vão aumentando o alcance conforme vai aumentando o desnível, tá? Então, só para a gente ter essa curiosidade aí, ok, gente? Tá?
Ok? Tomar um pouquinho de café aqui. Sim, vamos lá. Continuando nas aplicações. O tubo de Pitot. Vocês sabem que alguns anos atrás, um avião da Air France caiu no Oceano Atlântico, né? Vocês sabem disso. Na altura mais ou menos ali do estado, na direção mais ou menos do estado de Pernambuco, né? Não sei se o Carlos está lembrado aí, né? Não sobrou ninguém para contar a história. Segundo, né, algumas informações técnicas, tá? Isso aconteceu pelo fato que o medidor de velocidade, tá? Que é exatamente um tubo de Pitot, ele congelou. Então, ele ficou incapacitado de medir, né? Então, esse tubo de Pitot, ele é utilizado para medir a velocidade do avião, tá? Então, quando o piloto não tem ideia de quanto, ou então tem a ideia errada de quanto está a velocidade, ele não pode fazer determinadas manobras. Por quê? Porque se essa velocidade for tão grande e ele for fazer uma determinada manobra, o avião se quebra todo. Tá bom? Então, essa que foi a ideia. Então, o tubo de Pitot, segundo as informações que deram, estava congelado. E aí deixou de funcionar, deixou de medir a velocidade. E por conta disso, segundo informações técnicas, o acidente aconteceu. Né? Então está aí o tubo de Pitot. O que acontece? Eu quero medir a velocidade V1, que é a velocidade do sistema, né? E para isso eu vou usar, né, eu vou considerar o fluido que está encontrando aqui, que é o ar, né? De densidade ρ. Vou adaptar novamente um tubo em U e para me dar a diferença de pressão. E o fluido que eu vou usar no tubo em U é um fluido de densidade rolinha, tá? Então tem um ρ e tem um rolinha, ok? Muito bem. O fato é que por esse orifício ser muito pequeno, o que vai acontecer? Vai passar pouco fluido, aqui no caso o ar, por esse ponto. Como vai passar pouco fluido por esse orifício, nós teremos uma velocidade quase zero aí, né? Que seria a velocidade V2. E aí, substituindo esses valores, usando aí a relação do tubo em U para a diferença de pressão, a gente obtém essa expressão para a velocidade. V1, que é a velocidade do sistema, né? Imagine aqui o ar parado e o tubo em movimento. Essa que é a ideia, tá? Então, relativamente falando, eu posso considerar o tubo parado e o ar em movimento. Por 2GH, rolinha sobre ρ, onde rolinha é a densidade do fluido que está no tubo em U. Ok, gente? Então, essa é a aplicação do tubo de Pitot. Finalmente, eu posso determinar também a pressão total utilizando, né, que é algo estático, utilizando a equação de Bernoulli. Basta eu entender, já que o fluido está em equilíbrio estático, eu não terei pressão dinâmica, né? A pressão dinâmica será nula. Então, eu vou para lá, para a equação de Bernoulli, aqueles termos lá que tem velocidade vão ser zero, né? A pressão no ponto A é a que eu quero saber, e a pressão no ponto B é a pressão atmosférica. Então, fazendo as manipulações algébricas, eu chego na equação da pressão total. E se eu fizer PA menos a pressão atmosférica, que é a diferença de pressão, eu vou ter o teorema de
Steven, que a gente viu na aula passada. Finalmente, né? Finalmente, nós chegamos aqui na lei de Poiseuille, né? A lei de Poiseuille, que elabora um modelo a partir da observação, né? Portanto, é uma lei empírica do escoamento de fluidos viscosos. Gente, o Poiseuille, ele era médico e fisiologista. Então, ele não era físico, tá? Jean... Esqueci agora, o nome está na apostila aí. Muito bem. Até então, temos considerado o fluido sendo não viscoso. Entretanto, na realidade, de acordo com a tabela ao lado, todos os fluidos possuem um coeficiente de viscosidade, representado pela letra grega aí, eta, né? Eta, não nulo. Está aqui, ó. Essa tabela aqui, ela é muito importante. Por quê? Até o ar, gente, tem viscosidade. Olha só. Você imaginava? Até o ar tem um coeficiente de viscosidade não nulo, só que muito pequeno. Nesse caso, a viscosidade está em Pascal segundo, mas ela pode ser dada em Poise também, né? Em homenagem ao Poiseuille, em Poise. Tá bom? Vamos já falar sobre isso. Pascal segundo é sistema internacional. Ok? A gente vai observando a glicerina, olha. Ela tem um coeficiente de 1,5 Pascal segundo. O óleo lubrificante, é importante isso, olha só. Eu coloquei o óleo lubrificante de motor em duas temperaturas, 20 graus Celsius e 100 graus Celsius. Notem como o coeficiente de viscosidade muda, né, relativamente com a temperatura. Então, por isso, às vezes, né, nessas regiões onde a temperatura esfria muito, quando a pessoa vai funcionar o carro, tem que funcionar rápido e largar, funcionar de novo e voltar a desligar, para que o óleo possa aquecer aos poucos, porque o óleo muito frio tem uma viscosidade muito alta e ele não vai escoar pelo motor para lubrificar. Então, o motor quebra, geralmente. Tá bom? É por isso que a gente não pode. Não tem os elementos aí, quando funciona o carro, ele liga o carro e acelera. Bom, isso é um erro muito sério. Por quê? Porque rapidamente esse motor pode fundir. Tá? Então, tomar muito cuidado aí. Viu aí o Felipe aí, né? Isso, exatamente. Felipe aí que é Uber, né? Acho que o Felipe agora não vai mais, dele funcionar o carro dele de manhã, ele não vai acelerar direto, né, Felipe? E além de Uber, eu já trabalhei como mecânico, né? Então, se eu fizesse isso... Pois é, que bom, olha só. Felipe aí dando o ar da graça dele. Eu espero que continue assim, né? Para a gente fechar a Física 2. Eu espero que todos. Gente, aqueles que estão assistindo a aula e fizerem as avaliações, pode considerar aprovado. Estou sendo muito franco para vocês. Vocês sabem, eu não sou de contar blá, 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 enganar ninguém. Tá certo? Exatamente essa é a realidade. Não tem como mudar. Tá bom? Então, fale para os colegas de vocês. Por isso que eu falei do Alessandro. O Alessandro fazia as atividades, não deixar de fazer. Tá bom? Porque esse material eu estou construindo de tal forma que vocês possam utilizar depois para ministrar as aulas de vocês também. Fala, Pedro. Professor, licença, você está me escutando aí? Estou alto e claro, quer dizer forte e claro.
Professor, o Everton está me mandando mensagem desde o dia da primeira aula. Ele vai tentar entrar em contato com o senhor, porque ele está sem celular e está sem notebook. Então, o material que ele está pegando está sendo direto do CIGA, tá bom? Certo. Aí eu tô enviando o número da Marielle para... Oi. Só um minuto. Só um minuto. Então, quando vocês formarem a dupla, não esqueçam de incluir o Alessandro, incluir o Everton, entendeu? Não esqueçam de fazer essas inclusões. Por quê? Porque quando vier a prova, já vem com o nome dos dois. Importante é isso. Porque se vier uma prova, digamos, o Pedro resolveu fazer, né? Vou fazer a prova junto, a minha dupla vai ser o Everton. Estou chutando aí. E na hora do pega para capar, o Pedro enviar só com o nome dele, eu não posso fazer nada, é o papel, gente. Tá bom? Então fala para o Everton que no dia da prova, pelo menos o telefone emprestado, ele tem que pegar ou de um irmão, ou da mãe, ou do pai. Certo? O Fernando está dizendo que ele está com a coleção completa. Então, gente, tá? Então, tentem se ajudar. A ideia que eu estou propondo para vocês é se ajudarem. Ou seja, eu vou passar a lista para vocês na quarta-feira. Vocês terão uma semana para se dividir aí e tentar resolver, socializar as questões, elaborar uma solução que seja uma solução de respeito, né? Não é aquela avacalhação lá, risca, só faz dar um bocado de risco. Está aqui a resposta. Vocês estão vendo como eu estou fazendo para as listas de exercícios resolvidos de vocês. Então, é para vocês seguirem mais ou menos essa ideia, tá bom? Aproveitem, porque a gente não sabe como é que vai ser a próxima Física 2. Aí depois o cara vai se arrepender, assim, poxa, bem que eu poderia ter aproveitado lá com palheta, né? E não aproveitei, tá bom? Façam isso, eu faço de coração. Chegou aqui, gente, comigo, como eu falei, não tem blá, blá, blá. Tá bom? Porque quem vai realmente fazer a avaliação de vocês vai ser o mundo do trabalho. Se tu não te interessar em aprender, tu não vai ter como entrar no mundo do trabalho, né? E isso aí, cada um tem que fazer a sua parte. Tá bom? Eu estou dando o meu melhor para que vocês possam entender e aprender. Mas vocês precisam fazer a parte de vocês também. Tá bom? Que é estudar. E que isso não vai interferir em termos de vocês serem aprovados ou não. Como eu falei, todos aqueles que tiverem com avaliação vão ser aprovados. Tá bom? Tá claro isso? Tá claro. Então vamos lá, vamos ver quem que está faltando. Por exemplo, o Pedro já se preocupou com o Everton, tá certo? O Carlos com o Alessandro. Então formem equipe, formem dupla com esse pessoal, tá bom? Que está impossibilitado. Resolvam. O momento agora é de se dar as mãos aí. Tá bom? A Miriam vai formar a dupla com o Gabriel. Né? Pode deixar, ela está em boas mãos. E com a Júlia também. O Gabriel, professor, boa tarde para o senhor. E aí, Gabriel? Tu é furão mesmo, não quero nem falar nada. Tá bom. Depois a gente conversa. Calma. Sim. Então, é isso, tá, gente? É até bom que o Gabriel, que está aqui assistindo a aula também, ele está vendo o ritmo que a gente está levando, como a gente está levando a Física 2, de tal forma que vocês possam ter a noção geral, né, disso, porque o próximo bloco vai ser oscilação e ondulatória. E os dois últimos blocos vai ser só termodinâmica, tá? Termologia termodinâmica. Vocês precisam ver, por exemplo, como é que eu deduzo lá, por uma dedução bem simples, né? O rendimento no ciclo de Carnot, né? A partir da ideia de entropia. Vocês precisam saber, vocês precisam entrar na termodinâmica.
A termodinâmica é física clássica. Então, vocês precisam ter essa base. Tá? Então, a minha ideia é essa. É fechar todo esse ciclo aí, toda essa miscelânea que é a Física 2. E se der tudo certo, se Deus quiser, a gente vai fazer isso. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Já sabe que, na realidade, todo fluido tem viscosidade. Tem coeficiente de viscosidade. Tá? A observação aqui que eu estou fazendo é que a unidade usual, que é a mais utilizada, né, é o poase, em homenagem ao Poiseuille. Tá? 1 Pascal segundo é igual a 10 poases. Tá certo? Então, a ideia aí que a gente usa bastante, 15% aqui, mas vai dar tempo. A ideia que a gente usa, né, bastante, é a ideia do centipoase, né? É só fazer a regrinha de 3 aí que vai chegar lá. Ok? Então, 1 milipoase é igual a 10 centipoase, se eu não me engano. Depois você faz a continha. Muito bem, bora, senão já vai acabar aqui a bateria do celular. Então, o que foi que o Poiseuille fez? Ele elaborou um modelo que a gente chama gradiente de velocidade, né, que é parabólico, tá? Que tem essa equação aí, olha só. A velocidade, ela é máxima no eixo do conduto, tá? E ela, quando vai se aproximando devido ao fato da viscosidade, quando ela chega na superfície do conduto, ela é nula. É exatamente isso que nós estamos dizendo aqui. Tá? O que vai acontecer? De maneira geral, presta bem atenção quando eu falo de maneira geral. Aqui já está uma forma de resolver exercício, né? O elemento de fluxo é dado por Tφ igual a V escalar dA. Como tanto V como dA, que é o vetor área, eles estão ao longo aí, né? Só um minuto, tá, gente? Não vai dar tempo. Tem que botar para carregar aqui. Só um minutinho aí, tá? Porque aqui eu uso um celular para poder conversar com vocês e vocês me verem aqui, né? E uso meu notebook para poder passar os slides. Tá bom? Isso eu não sabia, né? Quem me deu essa dica foi o Matheus Silva, quando ele apresentou o TCC dele. É ele que me deu essa dica. E a gente vai aprendendo. Isso que eu digo, o momento da pandemia é para a gente também se ajudar. Né? Se ajudar. Então, por isso que eu dou essa oportunidade para vocês agora, mais do que nunca, se ajudarem. Tá bom? Então, de maneira geral, o elemento de fluxo de volume é dado por V escalar dA. Tá. O vetor dA, está lá no material de vocês, na apostila de vocês. O vetor dA é o produto do módulo dA dele, que é o elemento de área, dA sem a seta, que é o elemento de área, vezes o vetor normal a essa área, o vetor normal, que é o N. Ok? Nesse caso, o N ele tem a mesma direção e mesmo sentido do vetor unitário da velocidade. É isso que está escrito lá no material de vocês. Logo, o produto escalar vai ser VDA. Tá? Todos dois sem a seta agora. Tá? Isso daí foi o Heitor, eu acho, né? O Heitor que deu um sinal aí. Daqui a pouco a Júlia entra. Coitado desses meninos, eles vão estar agora com a cabeça na física, desde bebê, né? Vão ser super gênios aí da física. Ok? O Heitor, para quem não sabe, é o filho da Marielle, a Júlia é a filha da Miriam com o Gabriel. Ok? Acho que foi o Heitor que deu um ar da sua graça aí. Muito bem. Então, vocês viram como é a nossa, né?
está assistindo. Vocês viram? Essa é a relação, gente, né, que a gente tem que ter entre nós mesmo, entre professor e aluno. Essa relação familiar, essa relação de proximidade. Assim a gente vai construindo as coisas. Eu fico muito feliz por isso. Fico muito feliz de ter essas crianças aí que já estão na luta, né, com os pais, etc. Muito bem. Como é que eu faço para achar o fluxo total? Basta integrar. Então, vai ser a integral de VDA, que é o que está lá na apostila. Agora, é aquele material que vocês têm desde o semestre lá de Física 1, que eu passei para vocês, e reenviei. Eu fiquei de reenviei um atualizado para vocês. Estão lembrados? Em coordenadas polares, o elemento de área é R, dr, dφ. Tá certo? E quando eu for integrar, o R vai variar de 0 a Rzão e o φ de 0 a 2π. Está lá na apostila de vocês. Notem que a velocidade aqui, ó, ela é um gradiente, né, de velocidade, uma distribuição laminar de velocidade. Ela depende do Rzinho, né? Aqui mesmo já está dizendo, ó, se o Rzinho for 0, o Rzinho é medido a partir do centro, né? Se o Rzinho for 0, eu vou ter a velocidade máxima. Se o Rzinho for igual ao raio, a velocidade vai ser nula. Que é exatamente essa distribuição que nós temos aqui, ó, laminar de velocidade. Entenderam? Tá. Joga tudo lá dentro. Né? Isso está resolvido lá na apostila de vocês. E o fluxo total é dado por π Rzão quadrado delta P. O que é o delta P? É a diferença, né, de pressão aí nesse volume que eu estou avaliando o escoamento. Esse volume é um volume cilíndrico de raio Rzão e comprimento L. Por quê? Presta bem atenção agora, que é fundamental isso, né? É exatamente devido a essa diferença de pressão que o fluido está se movimentando. Tá certo? Só que ela não pode ser pequenininha. Por quê? Devido à viscosidade, olha. Devido à viscosidade. Notem aqui, olha. Quanto maior o coeficiente de viscosidade, menor será o fluxo. Essa que é a ideia lá do Poiseuille. Tá bom? E para eu poder aumentar o fluxo, eu tenho que ter uma diferença de pressão cada vez maior. Mas esse não é o problema. O problema está na questão do raio. Por quê? O que acontece geralmente com os tubos de esgoto, né? Muita gordura escoando por ali. A gordura ela vai ficando, vai impregnando as paredes do recipiente, diminuindo o raio. Exatamente como acontece com as nossas veias, as nossas artérias, né? Se dana comer aí um leitão, né? Um sanduíche, diz aí um hambúrguer desses, né, artesanais, mete de maionese, mete molho, e a gordurinha vai só, né, se depositando na parede. Para manter o fluxo, o que tem que acontecer? Vai ter que estar, o podrão vai ter que a diferença de pressão, ela vai ter que ser maior. Que pressão? Sanguínea. Só que um detalhe, que se essa pressão for muito grande, tá? Vai colapsar lá no teu cérebro, né? Aí vai dar um AVC. E aí? Nós temos que ter esse cuidado aí. Então, foi por isso que o Poiseuille elaborou esse modelo empírico aqui, para poder entender o que acontecia com
a circulação sanguínea através das veias e das artérias. Aí o cara traz essa ideia brilhante aqui, né? Sabe lá desde quando, olha, de 1797 a 1869, né? Ele foi mais ou menos contemporâneo aí do Newton, né? Traz essa ideia aí para a gente aí, eu acredito. Então vejam, né? Tudo isso é apresentado para vocês, obviamente, que isso pode ser aprofundado tecnicamente, pode ser aprofundado fisicamente, matematicamente, mas isso seria usado lá a gente chama só em sistema de transportes, né? Tem uma disciplina que a gente tem sistema de transporte, que isso aqui é aprofundado. Mas, como eu falei, isso aqui é física básica. Obviamente, essa noção vocês precisam ter, porque em termos de hidrodinâmica, vocês não vão ter mais, a não ser que vocês fossem desenvolver um trabalho como o Neto desenvolveu, né, com o Cléo. Tem outros alunos aí que estão fazendo também, né, com o Radney, né, desenvolvendo atividade nesse sentido aí, trabalhar com turbulência e tudo mais. Ok, gente? Então era isso que eu tinha para falar para vocês de hidrodinâmica. Como eu falei, eu vou refazer aquela apostila, só fazer alguns ajustezinhos, né, e vou postar novamente. Vou postar também essa aula em PDF. Isso eu faço daqui a pouco, né? Vou fazer daqui a pouco, postar a aula em PDF. E até quarta-feira também sai a lista de exercícios resolvidos de hidrodinâmica e a lista proposta para vocês fazerem. Como eu falei, é do Halliday. Eu sei que o Halliday tem solution, né? Ok, André. O Halliday tem solution, mas o solution de qualquer livro, ele não faz os detalhes que tem que ser feito, né? Então, mesmo que vocês tenham o solution, procurem entender o solution de vocês, a solução, para resolver legal, né? Pensem no futuro de vocês, tá? Enquanto professores e tudo mais. Beleza?